Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para hoje analisar, aqui na Hermenêutica Política, o resultado das eleições de 2024. Eu e o Eduardo vamos fazer uma análise dos vencedores, dos perdedores e também um pouco de futurologia aí em relação às alianças que podem ser construídas para 2026 e também projetar o futuro de algumas figuras. Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Pablo Marçal e também o peso que isso vai ter para o governo Lula. Boa tarde, Eduardo. Como é que você está? Boa tarde. Tudo bem, meu cara. Tivemos aí um pequeno problema técnico aqui de sincronizar aqui as contas, mas agora a gente dá andamento aí à nossa análise sobre as eleições de 2024, que mexeram bastante aí com o centro do poder, não só nas prefeituras municipais, mas também com reflexos legislativos importantes. O governo Lula já está falando aí em realizar uma reforma ampla ministerial para tentar conter os danos do desempenho ruim do PT, e também o resultado dessas eleições deixa aí uma grande possibilidade de uma ampla aliança democrática, como o PT gosta de chamar a sua aliança de 2022. Dessa vez, talvez o feitiço se vire contra o feiticeiro, porque o que se desenha é uma ampla aliança de centro-direita em torno daquele que, para nós, é o grande vencedor aí das eleições municipais de 2024, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quais são os seus destaques aí, Eduardo, para a gente começar a comentar aqui? Bem, acho que o primeiro ponto para se ressaltar sobre a derrota do PT nessa eleição é que o PT teve uma derrota gigantesca, não no Sul, não no Sudeste, não no Centro-Oeste. Nessas regiões o PT já é derrotado desde a eleição de 2016. É importante ressaltar aqui o Nordeste. Eu vou pegar aqui duas capitais, eu gostaria de fazer um destaque, que é Fortaleza, no Ceará. Sim. Aqui o resultado de Fortaleza, no Ceará. Ceará, Fortaleza. Vejam só, em Fortaleza, capital do Ceará, e o Ceará foi um estado que o Lula teve mais de 60% dos votos, o candidato André Fernandes, que é um candidato PL, e não é um candidato PL semelhante à maioria dos candidatos PL da região Nordeste, que faz aliança com o PT, que tem ligações históricas com o Centrão, né? O André Fernandes é um candidato bolsonarista claro, é um candidato bolsonarista puro, sim. E ele é um candidato bolsonarista que fez 40,20% dos votos no município, né? Havia uma especulação de que poderia haver dois candidatos de direita indo para o segundo turno em Fortaleza. Eu nunca acreditei nessa possibilidade. Sim. A direita não tem a capacidade de conseguir essa quantidade de votos no estado como o Ceará, sim, e principalmente numa capital como Fortaleza, que tem um amplo histórico de eleger política de esquerda, que tem ali a tradição da família Ferreira Gomes, que tem, claro, tem uma ligação muito mais forte com o Sobral do que com Fortaleza, mas também tem o Ciro Gomes governou o estado no tempo, enfim. Então, o Ceará é um estado muito de esquerda, e o município de Fortaleza também é um município muito de esquerda, mas essa eleição pode trazer um complicante para o PT, e o PT tem que observar bastante o que vai acontecer no segundo turno em Fortaleza. Por quê? Porque o André Fernandes teve 40,20% dos votos e o capitão Wagner teve 11,40%, que também é um candidato de direita. Sim. Somado-se a isso, o 1,06% de Eduardo Girão, do Partido Novo. Ou seja, dá para dizer que se a gente juntar o número de votos que teve André Fernandes, Capitão Wagner e Eduardo Girão, nós temos mais de 52% dos votos no município de Fortaleza indo para candidatos de direita. Sim.
E se você for somar os 34,33% do Evandro Leitão, que foi o candidato do PT, mais os 11,75% do José Sarto, candidato do PDT, e o 0,64% do candidato PSOL, né, que é o Técio Nunes, né, não chega aí a 47%. Ou seja, se houver uma conversão automática dos votos de Capitão Wagner e Eduardo Girão para o André Fernandes ganha a eleição em Fortaleza por 52% dos votos. Repito, não é um candidato do centrão do PL, é um candidato puro bolsonarista. Sim? Da base mais ideológica e radical do bolsonarismo, André Fernandes. Em Fortaleza. Em Maceió, né, capital de Alagoas, vamos aos números aqui na capital de Alagoas, Maceió, ganhou em primeiro turno um candidato PL, né, o chamado JHC. Ele teve 83,25% dos votos. Né? A quantidade de votos aqui nível Coreia do Norte. Né? Em Alagoas, em Maceió. Em Salvador, ganhou com uma margem gigantesca de votos, né, um candidato de centro, né, aliado de ACM Neto. Né? Vou pegar aqui os números em Salvador, na Bahia. O candidato Bruno Reis teve 78,67% dos votos, uma vitória de lavada, né, um candidato de centro do União Brasil, né, que é um partido assim que tem candidatos de centro a centro-direita. Então, assim, o desempenho do PT no Nordeste, assim, deve causar arrepios, né, no Palácio do Planalto. E foi um desempenho desastroso. Né? E o PT perdeu praticamente todas as grandes cidades do país, médias e grandes, né? Com exceção de algumas cidades que têm algumas especificidades, como, por exemplo, Contagem, né? Que ganhou Marília Campos em primeiro turno, mas Contagem tem uma peculiaridade, que é o seguinte: 30% a 40% do município de Contagem é formado por um distrito industrial, cidade industrial de Contagem, que você tem uma série de empresas ligadas à indústria pesada, siderúrgica, metalurgia, naquela região. Né? Então, e é uma região muito sindicalizada. Né? Você tem muitos trabalhadores sindicalizados. Então tem uma força gigantesca da CUT, Central Única dos Trabalhadores, no município de Contagem. E por isso é um município que sempre tende a eleger a esquerda. Né? A própria Marília Campos foi eleita em 2004, foi reeleita em 2008, aí você teve um interregno com o Alex, ali, né? E ali ela ganhou de novo em 2020. Então é uma cidade que tende a eleger política de esquerda, uma cidade muito sindicalizada, com sindicatos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então, por essa peculiaridade, dá para se entender um pouco por que a Marília Campos ganhou em primeiro turno em Contagem. Mas é uma exceção. Sim? O PT foi varrido das grandes e médias cidades. O partido até cresceu, mas cresceu em cidades muito pequenas e localizadas na região do Nordeste, que o PT sai derrotado nas capitais. Sim? Então, acho que é unânime, né? Não só nós aqui que somos analistas da hermenêutica política, mas toda a mídia convencional, todos são unânimes em dizer que o PT foi o grande derrotado nessa eleição. Né? E até para não continuar me estendendo, para passar a palavra para o Rodrigo, né, os vencedores. Para mim, o grande vencedor é o Tarcísio Gomes de Freitas. Por quê? Contexto de São Paulo, a eleição mais nacionalizada, a eleição mais midiática do município de São Paulo. Sim. O Tarcísio de Gomes Freitas, ele, diferente do Jair Bolsonaro, que embora sempre deixou muito claro que o seu candidato era o Nunes, mas sempre mantinha uma posição fraca, né? Quase uma posição de neutralidade, ora era agressivo contra o Marçal, ora recuava, né? Uma postura que é própria do Jair Bolsonaro, né? Vídeo no seu governo, o que ele foi aqueles atos do eu autorizo, e depois o recuo com a carta do Michel Temer para o Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro tem essa prática. Né? O Tarcísio não, o Tarcísio foi enfático. Contra o Marçal, em defesa do Nunes. Né? Forma enfática. Contra uma ameaça existencial para a carreira política do Tarcísio. Se o Marçal ganha, é bem provável que a carreira política do Tarcísio Gomes de Freitas estivesse destruída. Estaria totalmente destruída.
Ele colocou a carreira política dele, sim, Na reta. na reta. Ele colocou a carreira política dele na reta. E ele venceu. Ele venceu o Marçal. Mais do que o Nunes venceu o Marçal, Tarcísio venceu o Marçal. Com um discurso enfático. E é Nunes que vai ao segundo turno com... Eduardo teve um pequeno problema técnico aí na internet, mas já está voltando e ele segue a análise que ele fazia das eleições de São Paulo, da vitória, né, que o Ricardo Nunes e especialmente o Tarcísio tiveram sobre, né, a ameaça que era o Pablo Marçal, não só para o Tarcísio, mas num geral para toda a direita estava ameaçada pelo Pablo Marçal. Eduardo conseguiu voltar aí com a internet. Pode seguir a análise aí, Eduardo. De novo a internet do Eduardo acabou nos deixando na mão, mas em breve aí ele tenta retornar. Mas como eu estava dizendo, o Pablo Marçal, até ressaltei isso em artigos recentes aí para a Hermenêutica, o Pablo Marçal era uma ameaça não só para o Tarcísio. O Pablo Marçal era uma ameaça para a direita como um todo no país, porque ele conseguiu rachar o bolsonarismo, que, gostando ou não, tendo as suas divergências ou não com Jair Bolsonaro, a gente precisa reconhecer que o Jair Bolsonaro é o grande líder da direita nacional. E o Pablo Marçal conseguiu, né, rachar, de certa maneira, esse bloco, o que acabou dando ao bolsonarismo uma certa posição de mais centro. O Pablo Marçal conseguiu empurrar o bolsonarismo para centro-direita. E isso fez com que o bolsonarismo conseguisse ampliar o seu escopo de base eleitoral, o PL conseguisse ampliar o seu escopo de base eleitoral, e, a partir disso, conseguir tirar um pouco da pecha de radical do bolsonarismo. O Pablo Marçal ajudou nesse sentido. Agora, o Eduardo, se a internet mantiver aí saudável, ele segue a análise dele sobre o Ricardo Nunes. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Perfeito. Sim. Então, Tarcísio, ele sai forte dessa, sai encampando a campanha do Nunes, que vai sair vencedor dessa eleição. O Nunes vai sair vencedor dessa eleição. Vou somar a quantidade de votos que o Marçal e o Nunes teve, nós estamos aí próximo, né? Um teve 29%, outro teve 28%, então nós estamos falando aí de quase mais de 55%, 60% dos votos. Então, Nunes ganhou a eleição, e Tarcísio, como a figura que bancou a campanha do Nunes, vencedor em São Paulo, nessa disputa que rachou a direita, sim, ele sai como grande vencedor. Sim. E eu fiz essa análise na live de ontem, que é o seguinte: um cenário que, por exemplo, talvez seria irreversível, seria quase como cruzar o Rubicão, né? Frase famosa aí do Júlio César, quando ele conquista a Gália, né, ultrapassa o Rubicão, e ali ele vai para a disputa contra o Pompeu, o caminho sem volta. Se houvesse um segundo turno entre Nunes e Marçal, que até 50% a 60% da apuração indicava que isso iria acontecer, né, aí eu acho que seria um racha, né, pode parecer que seria um resultado positivo, né, mas eu acredito que não, porque ia criar um racha quase irreversível, seria realmente cruzar o Rubicão, seria um caminho sem volta, o racha que teríamos na direita, porque aí não teríamos a figura do Boulos mais para bater, aí seria direita contra direita brigando, saindo na porrada, sim? Então, não havendo esse cenário, sim, foi bom para a direita, e foi o cenário ideal, foi o melhor cenário possível, porque a questão é a seguinte: o Marçal, ele não ganha, vamos imaginar que houvesse uma vitória do Marçal. Uma vitória do Marçal não, eu acredito que o Marçal perderia essa eleição para o Boulos, mas o Marçal vai para o segundo turno, perde para o Boulos, encaminha uma campanha para 2026. Ele não ganharia do Lula.
ele não ganharia do Lula. Hoje o Marçal é um candidato mais rejeitado do que o Bolsonaro. E assim, o que você tem para bater no Pablo Marçal, ele não chega nem perto do que você tem para bater no Bolsonaro, que já é um cara que foi condenado, que participava de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos, sim, que divulgou um documento fraudulento, né, dizendo que o Boulos era usuário de cocaína, com uma assinatura falsa, com um médico que é ortopedista e que nunca havia trabalhado nesse consultório, né, que inclusive tinha um nome errado, né, mais consultas, sendo que o consultório chamava mais consultas, né. Então, assim, a derrota do Pablo Marçal foi uma vitória para a direita. Sim, foi uma vitória para a direita. A direita sai como grande vencedora dessa eleição, a direita e o Centrão, e o PSD do Kassab. Eu até publiquei num dos grupos que é o seguinte: o que está caminhando para ser o cenário político brasileiro é o PSOL substituindo o PT. Se você for olhar a eleição, por exemplo, para São Paulo, é interessantíssimo. Os candidatos a vereador do PSOL tiveram um desempenho muito melhor que os candidatos do PT. Nenhum candidato do PT teve 100 mil votos, mais de 100 mil votos para vereador em São Paulo. O PSOL teve 2, se não me engano. Sim. Ou seja, o PSOL se coloca como o partido que vai suceder o PT. Sim. O PSD seria semelhante ao que era o MDB, o PMDB, né? Esse ciclo aí desde a Constituição de 89 para cá, né, até 2015, 2016, que era o grande partido do país em termos de representatividade de deputados, enfim. Então o PSD seria o que era o PMDB e o PL seria o que é o PSDB. Né? Esse é o cenário que se encaminha. E é bem provável, inclusive, que o Tarcísio vá para o PL e seja candidato à presidência pelo PL. Acho muito provável que isso aconteça. Né? E eu gostaria até de jogar um ponto aqui, Rodrigo. Eu gostaria de saber se você acha que isso pode acontecer, né? Que é o seguinte: se o Bolsonaro e o bolsonarismo, que não comprou o Marçal, né, que se manteve fiel ao propósito que o candidato que o Bolsonaro encampou, que foi o Nunes, você vai haver uma caça às bruxas nesse bolsonarismo. Porque você teve Rodrigo Constantino se aliando ao Marçal e criticando o Bolsonaro publicamente, usando termos, inclusive, que se estranha até que o Rodrigo Constantino use para se referir ao Bolsonaro, chamando ele de fraco, de frouxo, por exemplo, em algumas lives. Você teve Lucas Pavanato, você teve Adriles, sim. Então você teve uma série de figuras, Ricardo Salles, que o Bolsonaro, inclusive, falou um tom mais ríspido, mais agressivo em uma live recente. Né? Se vai haver esse processo de caça às bruxas, se o Bolsonaro vai usar a máquina ali que tem uma figura que é um gênio em redes sociais, que é o filho dele, Carlos Bolsonaro, né? Isso tem que se reconhecer, gostando ou não, ele que fez a campanha das redes sociais do pai, que foi eleito em 2018. Né? Então você tem Carlos Bolsonaro que empainha essas figuras. Se vai haver um processo de cancelamento dessas figuras. Né? O Bolsonaro saindo mais forte, eu não diria até mais forte, mas com ufa, com alívio. Olha, ainda sou liderança da direita, não é o Pablo Marçal. Se vai haver esse processo, você acredita que possa haver esse processo de um cancelamento geral dessas figuras? Eu acredito que deveria haver. Eu acho que é o momento que o Bolsonaro tem para realmente reafirmar e consolidar a sua liderança sobre o campo da direita no Brasil. Mas eu acho que ele vai capitular. Eu acho que ele não vai comprar essa briga. São muitos influenciadores, é gente com muitos seguidores. Então eu acho que o Bolsonaro não vai comprar essa briga, mas ele deveria comprar. Porque ele deveria se aproveitar do fenômeno Marçal para ele completar a guinada do bolsonarismo para deixar de ser uma força de direita radical, de ruptura, para se tornar uma força de centro-direita de status quo. Se ele fizesse isso, se ele conduzisse esse processo ao lado do Silas Malafaia, que desponta como um dos mais fiéis ao Bolsonaro agora, se ele consolidasse esse processo, a liderança dele na direita ficaria ainda mais fortalecida. Mas conhecendo o histórico ali, o quanto o Eduardo Bolsonaro valoriza também essas figuras, esses influenciadores digitais,
e também alguns deputados, né? O Nicolas Ferreira causou um alvoroço tremendo apoiando o Pablo Marçal e rompendo com o Silas Malafaia, um cabo eleitoral O muito Nicolas grande é da uma direita figura que não também. daria muito para bater. Porque no segundo colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, o Nicolas talvez seja o político mais popular do estado de Minas. Sim, sim. Então é uma Então, figura assim, que é incancelável pelo Bolsonaro. eu acho que o Bolsonaro vai capitular. Mas na posição do Bolsonaro, eu conduziria, particularmente, eu conduziria essa caça às bruxas para fazer uma espécie de expurgo e manter apenas quem demonstrou a fidelidade ali. Porque vamos levar um pouco para 2026. Vamos imaginar que o cenário que a gente desenha como mais provável seja Tarcísio de Freitas como candidato da direita contra Lula como candidato da esquerda nas eleições de 2026. Mas vamos imaginar que seja o Pablo Marçal ou seja outro candidato de direita mais disruptivo que tente fazer o que o Marçal fez, que consiga capturar esses influenciadores, esses deputados, essa galera e traga essa galera para ele. O que o Bolsonaro vai fazer em 2026? Tem muito em jogo, é a presidência que está em jogo. Ele vai ter que tomar o lado do Tarcísio e vai ter que atacar essa galera. Então, se ele fizesse esse processo agora, que acabaram as eleições municipais, que ele sai fortalecido, que o bolsonarismo que se manteve fiel a ele sai fortalecido, ele teria menos dor de cabeça lá na frente. Ou se não, que eu acho que pode acontecer também, essas figuras reconhecerem a derrota, abaixarem o tom e procurarem o Bolsonaro, ó, a gente errou, vamos seguir junto, a gente precisa estar junto em 2026, nós não vamos duvidar da sua liderança mais, nós não vamos buscar uma liderança alternativa e se submeter de novo ao bolsonarismo. Pode acontecer? Pode. Envolvendo o ego das figuras, eu duvido. Por exemplo, os olavistas, né, os olavistas mais famosos, encamparam uma briga pública contra o Bolsonaro e contra Ricardo Nunes, contra Tarcísio, a favor do Pablo Marçal. Essa galera vai se submeter? Eu duvido. Mas talvez os políticos que precisam do Bolsonaro como cabo eleitoral, talvez se submetam. Mas eu acho que, de toda maneira, Bolsonaro vai sair fortalecido, seja ele expurgando essa galera, seja essa galera, digamos, pedindo pinico, como a gente brinca, e reduzindo o tom. O que eu acho que não vai acontecer de maneira alguma é que outro candidato consiga replicar o que o Pablo Marçal fez. Eu acho que a liderança do Bolsonaro dentro da direita ela se consolida nesse sentido. Mas os infiéis, de toda maneira, eles vão ser uma espécie de pedra no sapato. Porque o Bolsonaro não sabe até onde pode confiar e até onde pode contar com eles. Sim, e a questão do Pablo Marçal e qual vai ser o futuro político dele, acho importante a gente comentar. Que é o seguinte, o Pablo Marçal e essas figuras coach, quase messiânicas, né, que criam uma espécie de seita, né, uma espécie de Osho, uma espécie de Jim Jones, essas figuras, como elas colocam como self-made men invencíveis, né, elas criam imaginários que são super-heróis, são figuras quase imbatíveis, né, são figuras que são levadas por uma maré que é simplesmente imparável. Né? Então, o Marçal ele construiu o imaginário dele como coach sobre o pensamento de que ele seria quase um super-herói, quase como um semideus. Sim? Então, a figura que... Né, teve até um vídeo que circulou dele falando que ele é uma figura muito melhor que Salomão, por exemplo, né, no Antigo Testamento. Então, essas figuras como Pablo Marçal, eu não sei se indo para cenários eleitorais, né, e o Marçal perdeu essa eleição, e perdeu. Você viu no último vídeo que eu vi da primeira manifestação pública dele depois da derrota, você via, acho que foi o primeiro vídeo do Pablo Marçal que ele estava realmente numa postura abatida. Eu não sei para esse tipo de persona que o Pablo Marçal incorpora,
né, como coach, seria bom ir para outra eleição que ele tem grande chance de perder de novo. O Paulo já tem uma derrota certa. Então, eu não sei se faz bem para a persona que busca construir o Pablo Marçal, que já tem essa imagem de super-homem atingido com essa derrota, se vale a pena uma candidatura, um risco que é uma candidatura em 2026. Eu não sei se vai pegar bem para a figura do Pablo Marçal uma candidatura. Eu não sei se ele tomaria essa iniciativa. Ele deu uma declaração dizendo que sim. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai tomar iniciativa por causa dessa persona que ele construiu com o coach. Sim. Outro ponto que você falou foi sobre as rupturas. Eu acho que um grupo que rompeu, eu acho muito difícil voltar, é os olavistas. Inclusive, os olavistas, alguns desses políticos bolsonaristas que foram, que ficaram ao redor do Marçal, eles foram ao redor do Marçal, mas falando assim, o capitão, infelizmente, ele está sendo acuado pelo Valdemar do Costa Neto, mais. Os olavistas tiveram uma postura em redes bastante agressiva ao Bolsonaro. Eu vi isso em figuras como Silvio Grimaldo, eu vi isso em figuras como Bernardo Kister. Não foi uma postura, capitão, discordo de você, mas nesse caso eu vou de Marçal, mas em 26 eu vou com você. Não, foi uma postura agressiva. Foi uma postura bastante agressiva. Eu não sei se no caso dos olavistas, que hoje é um grupo minoritário, né, eu já comentei isso com os outros amigos meus, que é o seguinte, depois da morte do Olavo de Carvalho, assim, que é uma figura que dava uma certa programática ideológica ao bolsonarismo, né, e que tinha um número considerável de seguidores, pessoas que se inspiravam no que dizia o Olavo, né, e o Olavo tinha um certo medo de tocar no nome do Olavo de Carvalho, uma figura que tinha uma certa sacralidade na direita, né. Depois que ele morreu, e não havendo um sucessor do Olavo, tudo isso se perdeu. Né? Os olavistas se tornaram, assim, os olavistas mais influentes, né, do ponto de vista político, ou foram presos, ou saíram. Eduardo vai pedir música no Fantástico. Terceira vez que a internet acabou caindo. Mas já já ele volta. Já já ele volta aí. E essa análise que ele vinha fazendo sobre os maiores expoentes do olavismo é realmente interessante. E é interessante a partir de que, se a gente lembrar, em 2022, isso já estava presente, de certa maneira, especialmente naqueles eventos que antecederam o segundo turno e que, numa eleição tão próxima como foi 2022, inclusive eu considero que esses eventos talvez até ajudaram na derrota do Bolsonaro para o Lula. Como, por exemplo, o Roberto Jefferson, né, que é uma figura que, dentro desse bolsonarismo mais radical, é muito bem aceita, né, e o Roberto Jefferson mostrou ali, né, receber a polícia com armas e esse tipo de coisa. Então, aquilo ali, a meu ver, né, acho que é a linha que o Eduardo também vai, aquilo ali, a meu ver, demonstra que essa galera mais radical do olavismo, do bolsonarismo, eles talvez sejam uma pedra no sapato eleitoral para as ambições de crescimento, né, que o PL e o bolsonarismo mais institucionalizado possuem. Eduardo, conseguiu voltar aí? Está conseguindo me ouvir? Sim, te escuto. Perfeito, perfeito. Problemazinhos técnicos, tem que consertar um pouco mais esse aparelho. Pode pedir música já
Eduardo. Pode pedir música já. Hat-trick da internet caída. Esse provedor meu tá horrível, meu Deus do céu. Então, mas você estava falando da questão da ruptura do olavismo, né? E eu lembrei de um evento que teve ali em 2022, no finzinho do segundo turno, quando o Roberto Jefferson foi receber a Polícia Federal armado, ameaçando, e aquilo ali, a galera mais olavista, mais radical, apoiou. E aquilo ali talvez tenha contribuído, de certa maneira, para que o Bolsonaro perdesse a eleição para o Lula. Foi uma eleição muito próxima. E aquilo ali foi na véspera. Foi no sábado e a eleição domingo. Então, talvez ali, essa galera mais olavista já tenha se mostrado, de certa maneira, uma pedra no sapato para que o bolsonarismo mais institucionalizado, vamos colocar assim, conseguisse o que ele conseguiu nessas eleições de 2024. Ampliar, de certa maneira, o seu escopo eleitoral. Sim, e teve o fato também da Carla Zambelli, né? Que ela começou a perseguir um homem com uma arma para atirar no... Aquilo ali assustou muitos eleitores, né? Principalmente o eleitor de classe média urbana. Aquilo ali aconteceu em São Paulo, por exemplo, e o Bolsonaro perdeu em São Paulo no segundo turno. Então isso aí, dá para imaginar quantos votos o Bolsonaro perdeu só por causa daquele momento ali. As pessoas começaram a assustar, as pessoas começaram a ter... Meu Deus do céu, uma hora como uma entregadora vai atirar na polícia, um desses bolsonaristas, uma hora a mulher perseguindo um eleitor opositor dela na rua com uma arma, né? E a questão do olavismo nesse sentido, eu não sei, Rodrigo, se você lembra na época de 2015, 2016, você tinha um debate dentro do olavismo se deveria se aderir ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ou se deveria passar por uma abordagem de pregar uma espécie de Euromaidan, né, no Brasil. Ou seja, a formação de lideranças que levariam a uma insurreição popular que derrubaria a República, né? O Olavo de Carvalho abraçou essa segunda opção. O Olavo abraçou essa segunda opção, né? Inclusive, esse foi um dos objetos de crítica à época, por exemplo, do Movimento Brasil Livre. Esses jovens do MBL faziam as jornadas até Brasília para levar para o Eduardo o documento quando tinha que criar um movimento para criar uma insurgência popular para derrubar a República. Ou seja, já havia um movimento, em certo sentido, revolucionário e disruptivo no olavismo nesse sentido, né? E o Bolsonaro não aderiu a essa abordagem. Ameaçou aderir a isso, com aquele fatídico eu autorizo, aquelas manifestações que foram gigantescas, e aí teve o recuo com a carta para o Temer. Então ali já cresceu o sentimento de frouxonário, né, que é um termo que é muito usado por esse pessoal. Frouxonário, Bolsonaro é frouxo, Bolsonaro é fraco. Sim? Então, esse processo que aconteceu nas eleições desse ano, talvez tenha sido o momento em que o Bolsonaro, de fato, rompeu completamente com esse pessoal, né? E o Bolsonaro também, uma parte rompeu, a outra parte também rompeu, com a rejeição do Ricardo Salles como opção eleitoral do bolsonarismo, e incorporando o Ricardo Nunes, né? Ricardo Nunes que vinha do Bruno Covas, que vinha do PSDB, que vinha do Dória. Sim? Então soa estranho para os olavistas realmente abraçarem isso pelo propósito que já tinham já em 2015, 2016. E não tem mais, e o Bolsonaro não tem mais o que temer, não tem mais que temer o Olavo. O Olavo faleceu. Ele não deixou nenhuma grande liderança. Quem é o sucessor do olavismo? É o Silvio Grimaldo, né? As grandes mentes do olavismo estão ocultas, dando curso de literatura, dando curso de filosofia, o Ronald Robson, o Rafael Falcon. Sim. As figuras que estavam no debate público foram presas, saíram do país, né, em exílio. Então, os olavistas é um grupo que rompeu e eu acho que o rompimento é definitivo. O que vai sobrar são os oportunistas e aqueles carreiristas políticos e que dependem disso financeiramente. Esses eu acho que vão voltar para o Bolsonaro. Sim. E como eu não imagino que o Marçal vai voltar, eu acho que talvez o olavismo vai pensar em lançar um candidato próprio da direita. Pode ser, eu não duvido que isso aconteça. Que o olavismo tente lançar um candidato. Eu não sei quem seria, não imagino, não sei se você também imagina quem poderia ser.
Eu não duvido que isso vai acontecer. Então, pegar um partidinho pequenininho ali, sei lá, uma democracia cristã, né, um DC, um próprio PRTB, e lançar um candidato próprio olavista. Talvez tentem fazer isso. Eu não sei quem teria capacidade de fazer isso. Né? E o Marçal, eu acredito que não volte mais, porque não pega bem para a persona dele. Eu acho que o caminho está consolidado por Tarcísio. E aí, quando tiver Tarcísio e Lula, o olavismo vai votar no Tarcísio, como falavam mal do PSDB em 2014 e 2010, e votavam no PSDB, o Olavo pedia voto para o Serra em 2010, pedia voto para o Aécio em 2014. Então, isso vai acontecer. Quando o segundo turno for entre Lula e Tarcísio, vão para o Tarcísio. Então, como eu disse, o grande vencedor da seleção é o Tarcísio. Ele é o grande vencedor. O Tarcísio venceu essa eleição, Kassab venceu essa eleição, Kassab também, outro grande vencedor, a gente tem que falar aqui, da grande vitória do Centrão. Sim, o Centrão saiu também como outro gigantesco vencedor. Sim, o Centrão, a maior força do país hoje é o Centrão. Sim. A gente pode até dizer como o Centrão ganhou essas eleições, voto de cabresto, compra de votos. Agora, a força eleitoral, a grande força eleitoral foi o Centrão. Outra coisa que eu gostaria de destacar, e passar a palavra para o Rodrigo, né? Essa foi uma eleição também dos candidatos de situação. Sim? A gente viu isso com o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, sim, que venceu em primeiro turno com 60% de votos. Né? O Sebastião Melo em Porto Alegre, depois daquele desastre que houve em Porto Alegre no início desse ano, ele quase venceu com 49,70%, se eu não me engano. Vai vencer no segundo turno agora. Sim, né? Eu até falei na live de ontem, talvez a própria Maria do Rosário use a campanha eleitoral e a programa de televisão que vai ter, que vai ser igual, né? Não para fazer campanha para ela, mas talvez para fazer uma espécie de pronunciamento nacional para o Lula falar. Talvez use a campanha, o tempo de televisão, para o Lula poder falar dos feitos do governo dele. Ela abandone. Ela sabe que ela não vai ganhar. Talvez use ali para o Lula, né? O PT fez muito isso, né? As campanhas de prefeito do PT era toda hora menção ao Lula, menção ao Lula, menção ao Lula. Veja o Rogério Correia, que todo debate citava o Lula o tempo todo, o Lula aparecia em metade do horário eleitoral. Talvez em Porto Alegre nem haja campanha da Maria do Rosário. Usa o horário eleitoral para o Lula falar dos feitos dele durante... feitos entre aspas, né? Na questão do desastre, né? Que se teve lá no Rio Grande do Sul. Talvez seja isso, talvez ela até abandone a campanha. Então os candidatos de centro, Eduardo Paes, Sebastião Melo, né? O Fuad foi para o segundo turno, que é um cara que ninguém conhecia, mas tinha máquina, e é um candidato também de centro, de centro para centro-esquerda, mas enfim. Então, os candidatos de centro, que são establishment, que são situação, eles saíram bem também dessa eleição. O voto de máquina foi... O voto de máquina foi muito bem sucedido nessa eleição. Né? O próprio Ricardo Nunes, né? O Ricardo Nunes tinha algumas pesquisas colocando o Ricardo Nunes em terceiro, né? E ele liderou a apuração de ponta a ponta, com a máquina, né? Mas também com uma grande rede de apoios ali. Uma coisa que eu acho interessante comentar também da questão da Bahia, né? Que o prefeito do União Brasil ganhou com 78% dos votos, se eu não me engano, pode ser como que eu posso dizer, um renascimento do ACM. A ACM foi derrotado para governador em 2022 pelo Igor Jerônimo, do PT, mas ele consegue fazer o prefeito com uma votação muito significativa. Pode ser o início de talvez outra campanha para governador do ACM em 2026. E com o Nordeste, de certa maneira, abandonando o petismo, como a gente vê nas capitais, pode ser um bom prognóstico para o ACM, que tende a estar presente nessa possível frente ampla que vai ser construída ao redor do Tarcísio de Freitas. Eu queria fazer um exercício aqui com você. Inclusive, só um ponto sobre essa questão do ACM, que eu acho interessante destacar, que é o seguinte: eu acho que o ACM ele seria um importante candidato a vice-presidente do Brasil.
uma chapa de direita, por exemplo. Porque a Bahia, por exemplo, o Lula ganhou a eleição por causa da Bahia. O Lula ganhou a eleição em 2023 por causa da Bahia. A diferença de votos que o Lula teve por Bolsonaro, ela se deu pela distância que ele teve da Bahia, que é o 4º colégio eleitoral do país. E o ACM quase venceu na Bahia. Ele seria um candidato excepcional para uma candidatura de direita a vice-presidente. Sim. O que você diria, Rodrigo? O que você estava dizendo? Interrompi? Não, sim, eu concordo. Eu acho que o ACM tem tudo para estar presente nessa frente ampla que se avizinha aí, né? A frente ampla que o Lula construiu para derrotar o Bolsonaro pode ser a frente ampla que o Tarcísio vai usar para derrotar o Lula. Eu queria fazer um exercício aqui com você. Não sei se você tem aí fácil o mapa eleitoral por prefeituras do país. Eu queria fazer um somatório dos partidos que tendem a estar presentes na aliança que o Tarcísio Gomes de Freitas deve construir. E eu fiz uma conta meio de boteco, e nós temos no Brasil, se eu não me engano, são 5.700 municípios, arredondando, correto? Exatamente. Pois é. Eu fiz uma conta de boteco pelos partidos que mais venceram prefeituras, para a gente ver para quem esses prefeitos vão trabalhar em 2026, para quem esses vereadores vão trabalhar em 2026. Basicamente, essa possível aliança que se desenha do Tarcísio vai ter mais de 3.200 municípios trabalhando para ele. Então, é uma aliança muito forte, uma candidatura muito forte. Porque se você pegar PSD, PP, União, o próprio PL, que tende a não ter candidato e tende a lançar Tarcísio, republicanos, todos esses partidos somados, né, do centrão com a centro-direita, com esse novo PL que se torna mais centro-direita, se você somar tudo, dá mais de 3.200. 3.200 prefeituras das 5.000 e pouco, trabalhando eventualmente para o Tarcísio em 2026. Eu tenho uma lista aqui. É uma aliança muito forte. Muito, muito forte, muito representativa. PSD, como você mencionou, Gilberto Kassab. A meu ver, não sei a sua opinião, a meu ver, o político mais hábil desse país se chama Gilberto Kassab. Mas de longe. Gilberto Kassab consegue conversar com o bolsonarismo, consegue conversar com o petismo, consegue conversar com todos os outros partidos de centro, e ele está preocupado em ganhar. Ele está preocupado com acumular poder. Quando precisa apoiar um bolsonarista, ele apoia Ratinho Júnior. Quando precisa, ele apoia Tarcísio Gomes de Freitas. Quando precisa apoiar a esquerda, ele apoia a esquerda com Fuad. Então ele conseguiu construir uma máquina muito formidável para ganhar a eleição. Não está preocupado com ideologia. Conversei com o professor Cerqueira, que já fez várias contribuições aqui para o site ontem à noite. O PSD é um partido sem ideologia, é um partido desideologizado, vamos colocar assim. É um partido que está preocupado. É um partido preocupado com ganhar. Ele quer acumular poder. E ele faz aliança com todo mundo que estiver bem posicionado. Muito importante, Tarcísio Gomes de Freitas, manter-se próximo a Gilberto Kassab, olhando para 2026. E a galera mais radical do bolsonarismo vê isso como traição. Isso é estratégico. O Gilberto Kassab, estando na aliança do Tarcísio, eu diria que é meio caminho andado para ganhar a eleição em 2026. É um tamanho de aliança que se desenha aí que talvez a gente nunca tenha visto no Brasil. Sim. Talvez uma aliança muito grande que eu lembro aqui foi a do Alckmin em 2018, né? Só que 2018 é um fenômeno de exceção. Um fenômeno que vai fenômeno de exceção. Aqui, né? Foi eu costumo falar, o Bolsonaro foi o maior fenômeno democrático desse país. Democrático de verdade.
Ele não foi eleito com máquina, ele não foi eleito com tempo de televisão, ele não foi eleito com métodos tradicionais, ele foi eleito pelo povo mesmo. Pessoas comuns saindo de casa para fazer campanha, para correr, para suar. Então aquilo ali foi um fenômeno histórico que vai ser estudado daqui a 30, 40, 50 anos. Né? Eu estou com uma lista aqui da quantidade de prefeituras que cada partido conquistou e o crescimento das eleições de 2008 para cá. Sim? Por exemplo, o PSD, partido de Gilberto Kassab, em 2012 ele saiu, em 2008 o partido começou a primeira participação eleitoral dele, não teve votos nenhum. Né? Ainda não existia, na verdade, o PSD. Em 2012 ele teve 488 prefeituras, salto considerável. 2016, 538. 2020, 657. E 2024, 882. Um crescimento diferente de 2020 para 2024 de 225. Crescimento estrondoso. 882 prefeituras o PSD de Gilberto Kassab conquista. É o novo PMDB. O PMDB do ciclo de 2002 a 2014, o PSD, ele basicamente é o novo MDB. Né? Eu falo aqui como novo MDB, mas também o MDB é o segundo que mais cresceu, só que nem perto do que foi aqueles áureos tempos ali de 2002 a 2014, que foi o auge do MDB enquanto partido representativo, em representatividade parlamentar, enfim. Em 2008 teve 1.190. Em 2012 teve uma queda, menor, mas teve uma queda, 1.013. Em 2016 teve um crescimento, 1.044. Em 2020 foi uma queda gigantesca, né? 793. Saiu de 1.044 para 793. Né? E nessa eleição termina como segundo, mesmo com aquela queda que teve em 2020, é o segundo partido com o maior número de prefeitos, 856. Sim? O PP, e aqui nós estamos falando de PSD, que é um partido que já está com o Tarcísio, em 2026. MDB, há de saber. Eu acredito que o MDB vai com o Tarcísio também. Aí entra Ricardo Nunes, prefeito da maior cidade do país, e está ao lado de Tarcísio, dentro de São Paulo. Vai conseguir levar o MDB inteiro para o Tarcísio? Eu duvido, mas talvez o MDB nas principais capitais não siga o PT, siga o Tarcísio. O MDB tem um histórico de liberar a bancada, a não ser quando ele foi vice do Lula, né, e da Dilma. Mas ele tem um histórico de liberar a bancada. Então, dá para a gente pensar que pelo menos 50%, 55% do MDB vão com o Tarcísio. Metade de 856. Já é algo gigantesco. PP vai com o Tarcísio. Teve um crescimento de 58 prefeituras. Saiu de 2020 com 690 para 748. Vai com o Tarcísio, partido de Ciro Nogueira, já tem proximidade com o próprio Jair Bolsonaro. União Brasil, eu tenho sérias dúvidas, porque o União Brasil ele ficou meio de fora de algumas alianças, principalmente no Sul e no Sudeste, nesse sentido. Né? Então, assim, eu tenho dúvidas como é que vai ser a União Brasil. Se vai lançar candidato próprio, pode ser que lance. E teve 585 votos. Qual que você acha que vai ser a União Brasil? Você acha que lança candidato próprio? Você acha que entra nessa também? Eu acho que a União vai acabar compondo com o Tarcísio. Em especial quando a gente levanta a possibilidade, eventualmente, do ACM ser um vice. Sim. É uma possibilidade que não dá para descartar, embora, particularmente, eu acho que o mais bem cotado para ser o vice do Tarcísio é o Ratinho, governador do Paraná, que é do PSD, do Kassab. Mas eu acho que é muito difícil construir essa aliança ser construída, consolidada, sem a presença do União Brasil. E vale lembrar, a União Brasil tem ministérios no governo Lula, mas a maioria das votações relevantes, as votações importantes, ele não tem mostrado fidelidade alguma. Ele tem votado mais com a oposição do que com a situação. Então,
ou o Lula vai fazer uma reforma ministerial e dar muito mais espaço para a União, ou ele vai acabar perdendo esse partido também. Sim. O PL vai. Inclusive, claro. Eu acho, vejo uma grande possibilidade do Tarcísio sair do Republicanos, e eu vou falar do Republicanos logo em seguida, porque é o sexto maior partido do Brasil em termos de prefeituras. Eu acho bem provável o Tarcísio sair do Republicanos e ir para o PL, ser candidato pelo PL. O PL teve 512 prefeituras, também foi um partido com crescimento exponencial. Né? Saiu de 344 para 512. Sim. É o terceiro partido que mais cresceu no país, em termos de prefeituras. Os republicanos, eu acho que é uma só queria comentar. Eu só queria comentar um pouco da questão do PL, porque a gente tem que lembrar de uma coisa importantíssima analisando esse crescimento do PL. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o principal cabo eleitoral dele, que é o Jair Bolsonaro, não poderiam ter contato físico ou digital. Então, eles conseguiram esse crescimento todo sem poder entrar em contato. Ou seja, sem essa investigação do Supremo que bloqueou o contato entre os dois, talvez o PL tivesse chegado perto do PSD em prefeituras. É ainda mais significativo esse crescimento, levando em conta essa restrição. Porque pensa, o presidente do partido não pode conversar com o seu principal cabo eleitoral e ainda assim você consegue esse crescimento, é algo muito significativo. Eu acredito que a estratégia do PL é o seguinte: os candidatos mais identificados com o bolsonarismo, eu dou o exemplo do próprio Bruno Engler, né, eles teriam a campanha tocada, na maior parte delas, pelas figuras ligadas ao bolsonarismo diretamente. Então, Nicolas, o próprio Jair Bolsonaro. As campanhas mais ao centro, né, as campanhas do centrão, principalmente as campanhas ligadas ao norte, nordeste, os interiores do nordeste, os interiores do norte, seriam tocadas pelo Valdemar Costa Neto e o grupo dele, que é o grupo que conduz o partido aí desde sua fundação. Então, acredito que tem havido essa divisão em como tocar as campanhas. E talvez tenha sido esse o motivo de ter sido tão bem sucedido. Né? Eu gostaria de tocar no Republicanos. Por quê? O que é a questão do Republicanos aqui? O Republicanos é um partido que é ligado a uma igreja, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo. E tem uma característica interessante dessas figuras de mídia, né, não só religiosas, mas de mídia, como o Edir Macedo, que possui um canal de televisão, que, até por ter um órgão que é uma concessão pública, né, que esses partidos eles tendem a estar ligados com aquele grupo político que está no poder. Uma figura, o saudoso Silvio Santos, que faleceu há pouco tempo, era uma figura que era símbolo disso. Silvio Santos ganhava Lula e estava com o Lula. Silvio Santos ganhava Bolsonaro e estava com o Bolsonaro. Sim? O Edir Macedo tem algo semelhante nesse sentido. O Marcos Pereira, que é presidente do partido, já foi cogitado para ser o presidente da Câmara com o apoio do Lula. Sim? O Republicanos apoiou a PL 2630 e só recuou, que é a PL da censura, só recuou por pressão do próprio eleitorado evangélico. Ou seja, mas o Republicanos tem uma ala muito grande de política de direita, ligado a igrejas neopentecostais, e especialmente a Igreja Universal, que tem um discurso mais de direita, muitos foram eleitos na cova do Bolsonaro. Então, eu tenho uma certa dúvida de onde vai o Republicano. Se vai liberar a bancada, se vai apoiar o governo Lula, e aí pode causar uma divisão do próprio partido. Acho que o partido mais interessante e incerto para se analisar nesse sentido, até mais que a União Brasil, seja o Republicanos. Republicanos eu coloco bastante dúvida aí. Né? Concordo. Então, assim, eu não sei para onde o Republicanos vai. Entendeu? Não sei para onde o Republicanos vai. Vamos voltar aqui. Depois do Republicanos, o sétimo maior partido é o PSB. E aqui nós chegamos talvez ao primeiro partido que a gente tem certeza absoluta que vai estar num bloco com o PT, tem o presidente Geraldo Alckmin. E o PSB teve um pequeno crescimento, 59
prefeituras, saiu de 253 para 312. Né? Um partido que reduziu de tamanho drasticamente foi o PSDB, que é um partido morto. Né? O PSDB já vai se tornar um partido completamente inamigo. Né? O PSDB ele saiu de 523 prefeituras, né? E foi para 273. Foi o partido que teve a maior queda. 250 prefeituras. E nenhuma capital. Importante ressaltar. Nenhuma capital. Curiosamente, o PSDB. E assim, cara, o PSDB já não tem nenhuma relevância em São Paulo. E não tem nenhuma relevância em Minas Gerais. Sim. Dois dos principais colégios eleitorais, não só do país, como deles. Né? A gente veio de. Aqui em Minas, até Romeu Zema foram 16 anos de PSDB. 2 vezes Aécio, 2 vezes Anastasia. São Paulo, o PSDB ganhava até o Tarcísio ganhar. São Paulo, o PSDB ganhava a eleição para governador em São Paulo, fazia 30 anos, 35 anos. Exatamente. O PSDB acabou. Sim, acabou. O maior problema do PSDB é que é o seguinte, é um partido que não criou não houve um sistema ideológico claro do partido, ou seja, qual era a perspectiva ideológica do partido seguir. Porque o PSDB foi formado por uma união entre sociais-democratas, liberais e democratas cristãos. Né? Então você tinha Mário Covas e Franco Montoro representando a social-democracia. Fernando Henrique também representando a social-democracia. Você tinha a democracia cristã, por exemplo, sendo representados figuras como Afonso Arinos de Melo Franco, né, da fundação do partido. Ou seja, um partido que foi criado por pessoas preparadas intelectualmente. Né? O Afonso Arinos, especialmente, é uma figura de um brilhantismo intelectual, o maior representante, talvez, da democracia cristã no Brasil, pós regime militar. Né? O próprio Fernando Henrique é um intelectual, com uma carreira acadêmica respeitável, mas é um partido que tentou juntar diversas ideologias no mesmo partido e não sabia o que era. Aí chegava nas eleições de 2002, 2006, tinha medo de fazer o discurso ao seu eleitor, que era um eleitor de direita. Né? A própria entrada do Dória, que foi o mais à direita do PSDB, né, com relevância eleitoral, já levou uma debandada de uma série de figuras antigas do próprio PSDB. É uma figura que tinha um gosto de boa parte dos quadros. Então foi um partido assim que fez por merecer a sua irrelevância. Um partido que quis a sua irrelevância. Né? E o núcleo... E o núcleo liberal do PSDB basicamente está todo no Partido Novo. A galera do Plano Real está toda no Partido Novo. Gustavo Franco, Marco Sintra, essa galera aí, o núcleo liberal do PSDB, que dava, né, que governou ali junto com Fernando Henrique, está todo no Partido Novo. Então o PSDB ele perdeu a sua posição de anti-PT, porque agora você tem outros partidos que fazem isso, e nesse ponto o Bolsonaro esvaziou o PSDB, vamos colocar assim, e ele perdeu também o seu preparo intelectual com essa galera mais liberal, ao mesmo tempo que os intelectuais da social-democracia, como Fernando Henrique e os demais, foram se afastando da política por questão de idade. Então o PSDB não conseguiu manter o eleitorado, ele não conseguiu renovação dos seus quadros e ele não conseguiu manter a mínima relevância em estados importantes. Se eu não me engano, o PSDB só tem 2 governadores, Rio Grande do Sul e acho que Mato Grosso, o Riedel acho que é Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, Eduardo Riedel, e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Então, assim, as eleições... E as eleições de 2024 consolidam essa
trajetória de queda e de fim do PSDB, vamos colocar. Sim, é um partido que vai ficar para os livros de história. Né? Partido que liderou a oposição ao PT por um período ali de 94 a 2014. Né? Então nós tivemos aí um período de 20 anos que o PSDB foi líder da oposição. Né? E aí, pelas suas próprias escolhas e pela sua frouxidão ideológica, né, o PSDB poderia muito bem ter abraçado naquele movimento, quando surgiu aquele movimento de direita conservador, ter abraçado a democracia cristã. Foi uma das alas que ajudou a formar o PSDB. O PSDB não fez isso. Tinha medo, ainda assim tinha medo. E o PSDB só foi abraçar o impeachment da Dilma aos 45 minutos do segundo tempo. Segundo tempo. Foi preciso muita pressão para o PSDB, porque acreditava que era melhor a Dilma ser fritada naquele processo, com a crise econômica se desenrolando, e aí vencer ela facilmente em 2018. Né? Depois do PSDB, o PT teve ganhos de prefeituras, o PT teve um ganho de 66 prefeituras, né? E que era esperado que o PT teria algum ganho de prefeituras, porque tem a máquina federal. Então é óbvio que o PT teria algum ganho. Né? Só que foi um ganho muito pequeno. Não. E assim, para a gente ser coerente, em 2020 a gente analisou e falou que o bolsonarismo perdeu as eleições em 2020. Por quê? Porque ele estava na máquina e não conseguiu dar um salto significativo. Em 2024 a gente tem que falar a mesma coisa para o PT. O PT não conseguiu dar um salto significativo tendo a máquina federal na mão. Isso demonstra que, igual também já escrevi isso em alguns artigos, o Lula é maior que o PT. O PT sem o Lula, a tendência do PT é ou ele rachar em dois partidos, ou é ele mergulhar numa crise sem fim e daqui a alguns anos a gente falar o obituário do PT igual a gente está falando do PSDB aqui. Sim. E o PT ele vive uma crise da própria identidade, da sua própria militância, porque o PT é um partido que nasceu radical. Né? Ele foi fundado por marxistas e por uma esquerda que tinha alguns vínculos, né, com o weberianismo, vamos dizer assim. Né? Então, Raimundo Fauro, Sérgio Buarque de Holanda, enfim. Né? Caio Prado Júnior, por exemplo, mais da ala mais radical marxista. E com o tempo, principalmente depois da eleição de 2002, que já houve um racha com a fundação do PSOL e uma área, a ala da causa operária deixou o partido, sim, já houve um racha naquele momento. O PT ele passou a conviver depois de 2002 com a contradição de abraçar um discurso radical ao mesmo tempo que traz um banqueiro, né, para ser vice do Lula, que era o José Alencar. Isso. Né? Ao mesmo tempo que traz um Joaquim Levy para conduzir a política econômica da Dilma no segundo mandato. Né? De fazer um governo ali que não foi um governo nem mesmo reformista, em certo sentido. É quase uma continuação do governo do Fernando Henrique. Ao mesmo tempo que tem que manter essa história do partido como uma história radical. Ou seja, um partido que também vive uma crise de identidade como o PSDB vivia, como o PSDB viveu. Né? A diferença, talvez, do PSDB é que o PSDB tinha vergonha de abraçar o discurso de direita. O PT se reconhece como partido de esquerda, se diz um partido de esquerda, mas a própria política prática, concreta do PT, sim, ela é uma política de esquerda, mas ela não é uma política radical do ponto de vista econômico, por exemplo. É um partido que compõe com as elites, que faz a chamada conciliação de classe, que muitos marxistas dizem. Sim. Então, assim, Meirelles, no Banco Central. Exatamente, o PT convive com essas contradições. E essas contradições, em algum momento, elas vão acabar explodindo uma bolha no partido, e vai haver uma divisão. Já há uma divisão entre a ala do Haddad, que é uma ala, né, se não me engano, é ligada ao INSPER, né, a área econômica do Haddad. Né, e você tem o pessoal, por exemplo, da Unicamp, se não me engano, né, que tem uma visão mais à esquerda da economia, mais de estatizante, enfim. Há essa divisão. Essa ala do Unicamp, talvez a ala do partido mais que dá mais voz
essa ala seja a ala da Gleisi Hoffmann. O Haddad representa essa ala do INPE, que é uma ala mais liberal do PT, assim, liberal no limite do que o PT permite. Sim? Então já há essa divisão. Sim? Há parte da militância do PT que detestam o Haddad, dizem que o Haddad é o Paulo Guedes 2.0. Sim? Então essa divisão, então isso aí, e você tem o PSOL, que é um partido jovem, com quadros jovens e que fala uma linguagem para os jovens. Jovem também, né, de uma ideologia jovem, né, que é a ideologia do pós-estruturalismo, né, de Deleuze, de Foucault, né, que é da negação da verdade, né, que é de dizer que não existem estruturas fixas na realidade, que tudo é subjetivo, né, uma ideologia relativista, e que fundamenta a ideologia de gênero, o woke, o PSOL, o partido que, fora o Boulos, que faz essa campanha que tenta moderar o discurso, mas o PSOL, na ampla maioria dos quadros, é um partido que diz: sou a favor do aborto, sou a favor que o assassinato de bebês inocentes, sou a favor da ideologia de gênero, e o pessoal não nega a sua identidade. Né? E para um eleitorado de centros urbanos, jovem, feminino, sim, que absorve muito bem essas ideias progressistas, identitárias e tudo mais, o PSOL, assim, nós vemos quase um caminho natural do PSOL substituir o PT. É o que eu falei. O PSOL é o novo PT, o PSD é o novo PMDB, o PL é o novo PSDB. Então, assim, o PT, depois, quando o Lula falecer, o PT, assim, é um partido que tende à destruição. Algum comentário? Não, eu concordo, eu acho que o pessoal está muito bem posicionado, até por isso a tentativa de emplacar o Boulos prefeito em São Paulo, que possa até quebrar a cara, mas só acerta quem palpita. Eu cravo que o Boulos já perdeu essa eleição. Não tem como o Ricardo Nunes ser derrotado pelo Guilherme Boulos. É impossível. Mas olhando para a questão legislativa, para a Câmara, o pessoal teve resultados muito expressivos. Né? Então teve 3 ou 4 vereadores. Eu vou até pegar esse número aqui para ser mais exato. Então, assim, e a gente, eu e o Eduardo discutimos muito isso, a gente está vendo uma tendência à esquerda clássica, vamos colocar assim, a esquerda clássica tende a acabar. Porque o PT ainda carrega alguns resquícios de Guerra Fria, o PT ainda carrega alguns resquícios de uma União Soviética grande, de tentar enxergar uma nova ordem. Assim. O pessoal não, o pessoal trabalha, né, entrando um pouco mais na filosofia, o pessoal trabalha a ideia da infiltração. Né? Você não quer destruir o capitalismo, você infiltra o capitalismo para usar o capitalismo para realizar transformações, né, sociais, revoluções culturais. Isso é o pessoal. Né? É o que o Marcuse diz. Exato. Naquele livro O Homem Unidimensional, que a classe trabalhadora, outrora o grande agente da revolução, virou elemento de coesão social. Que os novos agentes revolucionários seriam os drogados, né, seriam as prostitutas, ou seja, seria o lupenproletariado que Marx dizia. Né? Então seriam as figuras que elas estão à margem do sistema capitalista. Elas não são nem proletário nem burguês. Está à margem disso. E esses seriam os novos agentes revolucionários. E é com isso que o pessoal trabalha. É com essa ideologia que o pessoal trabalha. Né? Não é à toa, por exemplo, o pessoal, eu não vejo o pessoal, por exemplo, como uma ameaça existencial ao capitalismo. Né? Tem figuras do pessoal que são financiadas aí por ONGs ligados à Open Society de George Soros, né? ao Partido Democrata Americano, importa muitas das agendas que vêm do Partido Democrata Americano, Departamento de Estado Americano. Então, o pessoal tem essa característica. Né? O PT não. O PT ainda tem uma ala mais que ainda acredita num sonho comunista. Né? E aqui, para pegar o exemplo da Câmara de Vereadores, o PSOL teve um caminhão de votos com a Amanda Pascoal, candidata que teve o apoio da Erika Hilton, né? Que é uma figura aí que representa muito esse eleitor jovem, metropolitano, feminino, progressista, identitário, tudo mais. E que transferiu esses votos para ela, 108.654 votos. O PSOL
teve com 83.262 votos o Ana Alves. Então o PSOL vai conseguindo passar acima de 80 mil votos, candidatos para acima de 100 mil votos, consegue subir muita gente, consegue levantar. Eu estou passando aqui pelo PT, número de votos, e eu não vejo o PT, eu vejo muito mais o PSOL do que o PT. Ou seja, o PSOL ele é o futuro da esquerda, e isso aí é inegável. O PSOL é o futuro da esquerda. Sim. E a gente pode dizer até que o PSOL, em certo sentido, em certos sentidos morais, de costume, tudo mais, é um partido muito pior que o PT. Né? Mas é um partido que fala com a juventude, que fala com esse eleitorado jovem. Né? Só um momentinho. Aqui. Vamos voltar aqui para os partidos. Bem, o PT ele teve um crescimento de 66 prefeituras, um crescimento ínfimo, partido que tem a máquina federal. O PDT é um partido que teve um decréscimo gigantesco, e aqui são os efeitos da crise interna da família Ferreira Gomes. Né? O Cid Gomes e Ciro Gomes não se falam mais. O Ciro Gomes ele deu depois que ele sofreu a derrota mais vexatória da sua carreira política, saiu de 12% para 3%. Sim. Ele adotou uma postura. Não sei se podemos dizer que o Ciro Gomes deu uma guinada à direita, né? Não sei se dá para dizer isso, né? Mas ele acabou adotando uma postura bastante agressiva de oposição ao PT, dividiu, principalmente no Ceará, né? O próprio partido, o próprio PDT. O PDT teve uma bandada muito grande, liderado pelo próprio irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, sim, que migraram principalmente para o PSB, que teve um crescimento considerável nessa eleição, 59 prefeituras. Um partido como o PSB, que é um partido de médio porte, é um crescimento considerável. Né? Então essa crise interna da família Ferreira Gomes, né, mais o desempenho que o Ciro Gomes teve na eleição de 2022, culminaram aí na queda do PDT. Aqui nós temos partidos como o Avante, que cresceu de 81 para 135. Né? O Avante é um partido assim, é um partido que tem esquerda, tem direita, tem centro. Eu não sei se o Avante faria parte de alguma aliança com o Tarcísio, ou aliança com o Lula. Talvez seja um partido que libera a bancada. Né? Então o Avante é um partido, né, se não me engano, um partido de Luiz Tibé. Sim. Né? Então, partido de Luiz Tibé. Só retomando um pouco a questão do PDT, o PDT ele também passa, né, por uma certa crise de identidade, né? Porque tem uma ala do PDT mais trabalhista, de fato, e tem uma galera com as ideias do PSOL também tentando entrar no PDT. A gente vê isso com a candidatura de Belo Horizonte do PDT, né? A Duda Salabert, que seria muito mais uma candidata do PSOL, teoricamente, e não do PDT. É uma candidata que está em confronto, inclusive, com o próprio Ciro Gomes, dado declarações recentes dela. Né? Pois é. Então o PDT também... Então, assim, o PT caiu e os possíveis aliados do PT também estão mal. Sim. Olhando para 23... PT, PSDB e PDT são figuras que dependem no nome de 3 figuras. PSDB, Fernando Henrique, que já é uma figura provavelmente esquecível para a grande massa da população brasileira. Sim. PT do Lula e PDT do velho Leonel Brizola, né, que também não deixou um grande sucessor. Potencial sucessor poderia ser o Ciro Gomes, mas porque é uma figura com um talento e uma inteligência inegável, podemos discordar do Ciro Gomes, mas é inegável que tem um talento, uma oratória, um conhecimento e um estudo sobre o Brasil muito grande, mas que cometeu erros em termos de escolha política, em termos de análise de conjuntura, que assim destruiu as oportunidades de Ciro Gomes, eleitorais de Ciro Gomes. Né? Então você tem o Podemos, provavelmente o Podemos deve aderir ao Tarcísio. O Podemos é um partido que tende a uma centro-direita, né?
Já foi o partido que quase lançou Sérgio Moro para a eleição em 2022, só acredito que incorporaria aí a campanha do Tarcísio, né? PRD, que é um partido aí que junta PTB e Patriota, que também é um partido que poderia compor com o Tarcísio, ou lançar um candidato próprio, né? Pode saber se lança um candidato próprio, ou se... Só um comentário rapidinho sobre a questão do Sérgio Moro que você mencionou. Sérgio Moro, um dos grandes derrotados dessas eleições. A esposa dele, que era vice em Curitiba, grande centro da Lava Jato, né? A razão dele ser senador é por causa da votação do Paraná, inclusive, mas ficou em terceiro lugar com 6% dos votos na disputa pela prefeitura de Curitiba. Dos 10 candidatos, que o Sérgio Moro apoiou nessas eleições, ele elegeu um e colocou um no segundo turno. Todos os outros foram derrotados. Sim, dois. Um ganhou, se não me engano, no primeiro turno, o outro foi para o segundo turno. Foi até bom, Rodrigo, você citar Curitiba, que eu quero falar um pouco de Curitiba, porque lembra muito a questão de Marçal e Nunes. Sim. Em Curitiba, sim, você teve dois candidatos de direita indo para o segundo turno. Deixa eu entrar aqui para pegar os números certinho. Curitiba. Em Curitiba, você tem aqui pela eleição de prefeito. Você teve, em primeiro lugar, Eduardo Pimentel, do PSD de Gilberto Kassab, que de início era o candidato de Jair Bolsonaro. O vice dele, que é o Paulo Eduardo Martins. Sim, como Bolsonaro nomeou o vice do Nunes, Bolsonaro nomeou o vice do Eduardo Pimentel, que é uma figura do Centrão. Como o Nunes é uma figura do Centrão. Uma figura do Centrão fisiológico, que tem carreira política bem de fora da questão de ideológica, direita e esquerda. O interessante desse candidato a Curitiba, é que ele também, assim como o Ricardo Nunes, tem o apoio explícito do governador. O Ratinho comprou essa campanha, bancou essa campanha e colocou ele no segundo turno. Exatamente, por isso eu digo que essa campanha aqui é muito similar ao que aconteceu em São Paulo. Em segundo, houve um cenário Marçal e Nunes em Curitiba. Cristiana Grael teve 31,17% dos votos. Né? A Cristiane Grael é uma figura meio tosca, vamos dizer assim, porque ela já gravou live com uma figura, por exemplo, como o professor Sandro Rocha, que é uma figura midiática na internet, que defende terra plana, teoria do conspiratório. Então, uma figura que faz parte aí dessa parte mais tia do zap do bolsonarismo, né? Vamos pegar assim de exemplo. Né? Mas que a gente pode fazer um paralelo que ela seria uma espécie de Pablo Marçal da eleição de Curitiba. Sim. Houve uma campanha também dos olavistas e de uma parte da direita de confronto ao Bolsonaro por apoiar o Eduardo Pimentel contra a Cristiane Grael. Sim. Houve uma certa revolta do olavismo também nessa questão. Sim. E se a gente lembrar, o início do ano, o Bolsonaro tentou lançar o ex-governador Beto Richa para a prefeitura de Curitiba. Exatamente. E ele não conseguiu. Teve uma revolta muito grande do bolsonarismo lá, né, localizado no Paraná. Não, Beto Richa não, foi preso na Lava Jato e tal, não pode. Aí ele acabou apoiando o candidato do Ratinho. Mas você vê que ali já tem um certo conflito ali mais forte, inclusive, do que em relação ao Ricardo Nunes em São Paulo. Exatamente. Eu vou dar uma pequena pausa aqui para carregar o aparelho para a gente continuar essa live. Eu vou ir deixando por enquanto para o Rodrigo. Em mais ou menos 2 minutinhos eu estou de volta. Pois é, pessoal. A gente já está encaminhando aqui para o final da live, mas ainda temos algumas considerações a fazer. A gente já analisou os grandes vencedores e perdedores do pleito. A gente já analisou o que isso significa para o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas pode construir uma aliança para 2026 que é quase fulminante. São mais de 3.200 municípios
que estarão trabalhando com Tarcísio de Freitas. E o Brasil tem pouco mais de 5.200, 5.300 municípios, ou seja, mais da metade estaria trabalhando com Tarcísio de Freitas. A gente já analisou também, pincelou, inclusive perguntas foram feitas em relação ao futuro do Pablo Marçal. A gente acredita, Marçal vai tentar de novo, Marçal não vai tentar de novo. Marçal pode ser domesticado pelo bolsonarismo, ou ele é um wildcard impossível de ser domado. A gente já comentou isso também. Comentou sobre a questão do crescimento, né, dos partidos. E agora a gente vai partir para as nossas considerações finais. E tem alguns pontos que a gente gostaria de tratar, especialmente em relação a dois pontos que ligam diretamente o PL e o PSD. Algo que pode, talvez, inviabilizar uma aliança para 2026 entre o PSD e o PL é que no meio da corrida eleitoral, no meio disso tudo, grandes expoentes do PL tentaram criar uma campanha de boicote contra o PSD, dizendo que o PSD era o fiador do Alexandre de Moraes quando estourou aquela grande revolta contra o Alexandre de Moraes em relação à questão do Twitter, o banimento do Twitter e por aí vai. Só que, na realidade, esse boicote explodiu como uma bomba na cabeça do próprio PL, porque o PSD foi o partido mais bem sucedido. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar acompanhar ao longo dos próximos meses, como o PL e o PSD, que um sabe que precisa do outro em 26, com certeza, como eles vão acertar os ponteiros para caminharem juntos depois. Porque essa campanha de boicote, patrocinada, né, por vários expoentes do PL, embora, verdade seja dita, o próprio Bolsonaro não se colocou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, falou que talvez eles possam se moderar lá dentro, revogar algumas decisões e por aí vai, mas grande parte do PL comprou essa campanha de boicote, tentando, né, esvaziar, de certa maneira, o PSD, buscando um desempenho melhor nas eleições municipais e também buscando esvaziar o poder do Rodrigo Pacheco no Senado. Mas ambos sabem que em 2026 precisam caminhar juntos. Então, esse é um ponto que eu estou muito curioso para ver no futuro, né, nos próximos meses, no próximo ano, como o PL e o PSD vão colocar os ponteiros em ordem. Porque um precisa do outro depois. Eu não sei o que o Eduardo enxerga disso, mas essa campanha do boicote beneficiou o PSD, na realidade. Não deu, uma derrota acachapante para o PSD nas urnas. Muito pelo contrário. O PSD é o maior partido do país agora. Sim, e tem uma questão também que é o seguinte. Existe o conflito da direita com o Alexandre de Moraes, com o ministro Alexandre de Moraes. Esse conflito ele vai continuar. Não acredito que vai haver um recuo do Alexandre de Moraes, porque não tem por que haver esse recuo. Não há algo que ameace o Alexandre de Moraes. Sim. Por isso que eu digo que a estratégia, se há uma perspectiva de derrotar o Alexandre de Moraes de alguma forma, seria o entendimento por parte do bolsonarismo de que a única forma de fazer isso é se aproveitando que o próximo ciclo eleitoral, 2026, são 2 senadores, se elegem 2, o bolsonarismo tem capacidade para fazer isso, tem capacidade de mobilização para fazer isso. Sim. A gente vê que só o olavismo, né, o olavismo deve ter dado aí 60%, 50% dos votos para o Marçal. De fazer uma maioria no Senado bolsonarista. Aí há a oportunidade, aí vai haver a oportunidade do tão sonhado impeachment do Alexandre de Moraes. Porque bater no Alexandre de Moraes agora, sim, é um gatilho
pintinho recém-nascido tentar bater num leão. Não há meios, não há armas, não há nada. Manifestação popular não vai ferir o Alexandre de Moraes, não vai impedir o Alexandre de Moraes. Entendeu? Manifestações de verde e amarelo no domingo, 10 horas da manhã, não tem ninguém na rua, não tem carro nenhum, não vai fazer o Alexandre de Moraes botar. A única oportunidade de derrotar o Alexandre de Moraes é ser inteligente, saber usar o do processo eleitoral e criar uma maioria no Senado para, com um governo de direita, aí tem a questão também, sai o Alexandre de Moraes, o Lula indica. A indicação vem de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, não acredite que vai ser uma indicação como foi o Cristiano Zanin. Não foi uma indicação do Lula, não por causa de convicções ideológicas, mas por gratidão. Por ter sido advogado dele no processo da Lava Jato. A próxima indicação do Lula vai ser nível Flávio Dino. Tá bom, aí consegue o impeachment, consegue esse boicote, é bem sucedido. E o Rodrigo Pacheco, por esse boicote, por essa derrocada do PSDB, é obrigado a pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Beleza, o Lula vai indicar um novo Flávio Dino. E aí, outra figura, talvez o próprio Flávio Dino seja o próximo Alexandre de Moraes. Porque a gente vê que o Alexandre de Moraes, ele tem o apoio dos pares. Ele não é uma figura isolada, ele não age sozinho, ele tem o apoio dos pares. Então, a medida mais inteligente seria esperar o ciclo de 2026, se organizar, conseguir construir uma maioria no Senado, e uma maioria que permite levar um processo de Alexandre de Moraes, indicando ali, ó, o Alexandre de Moraes cometeu esse crime, e nós temos maioria aqui para. E o impeachment é um processo político, até mais que jurídico. E o Alexandre de Moraes é deposto, e aí um Tarcísio Gomes de Freitas, um candidato de direita, indica o próprio ministro do STF, que vão ser 3. Né? Por exemplo, Cássio Nunes. Cássio Nunes é um ministro conservador de direita? Não. Mas ele não é um cara de esquerda e ele não está alinhado com o Alexandre de Moraes. Sim? Ele não vai para confronto, ele não vai agressivo, mas ele não tem alinhamento. Basta ver que ele deu uma certa intimação para o Alexandre de Moraes se manifestar sobre o bloqueio do X. Né? Isso é quase um desrespeito ao Alexandre de Moraes. Né? Um colega dando uma intimação para o ministro se manifestar sobre uma decisão que o ministro tomou. Assim, tem o André Mendonça, né, que essa é uma figura mais à direita, é um garantista à direita, vamos dizer assim. Né, que é uma figura que tem vínculo com o Dias Toffoli e tudo mais, mas é uma figura de direita. E a possibilidade de indicar 3, ou seja, de direita mesmo, a direita pode ter 5 ministros, né, ou de direita, ou que tendem à direita na maioria das decisões. E são 11 ministros, basta virar um. Tem alguns ministros ali que têm uma tendência mais à direita, talvez ali, o exemplo seja o Luiz Fux, né? A direita tem praticamente uma maioria no Supremo Tribunal Federal. Então vale a pena brigar pelo impeachment do Alexandre de Moraes agora? Vale a pena? Por isso, inclusive, eu acredito que muitos desses bolsonaristas até aceitou o Marçal não falar muito do Alexandre de Moraes. E quem sabe crie-se a consciência disso. Né? Não vale a pena atualmente lutar pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Tanto que, olha só, se a gente for lembrar, desse um mês para cá, nem se fala muito do Alexandre de Moraes. Né? É uma figura que saiu um pouco do debate público nesse período eleitoral. O Twitter está banido, mas o Alexandre não virou pauta das eleições. Não virou. O Alexandre não era tratado em debates, por exemplo. Não aconteceu. Sim. Então, tanto que teve uma entrevista do... Sim. Teve uma entrevista do Paulo Figueiredo com o... Não, ia ter uma entrevista do Paulo Figueiredo com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal não quis tocar do assunto do Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo divulgou isso e não teve efeito nenhum. Não teve efeito nenhum. O pessoal continuou com o Marçal por causa disso. Enfim. E outro ponto que eu queria comentar, essa questão do Alexandre, é que eu vejo 2 caminhos. Né? Caso a direita decida que quer tirar Alexandre do caminho, vamos colocar assim, o primeiro você já deu, tendo maioria no Senado em 2026. O outro, que eu particularmente acho mais possível de acontecer, é que no momento que Tarcísio se torna o presidente, a tendência
é que Alexandre deixe de ter uma certa beligerância em relação à direita. Por quê? Porque Alexandre, Kassab, Tarcísio, todos esses políticos, e o juiz, no caso, são pessoas que podem chegar a algum tipo de acordo para que o establishment jurídico, o establishment judiciário brasileiro, deixe de tomar certas atitudes que hoje são, sim, atitudes muito contrárias aos interesses da direita. Mas eu acho que Tarcísio tem a capacidade de trazer esse establishment para o nosso lado e deixar de fazer esse establishment ser um inimigo. Não sei se o Eduardo tem essa percepção também, de achar que Alexandre pode mudar de postura, mudando o presidente. Se não for Bolsonaro o grande líder da direita e for Tarcísio, se Alexandre vai alterar a sua postura. Não sei qual é a visão do Eduardo acerca disso, mas eu acho que tem duas maneiras. Ou você percebe que o inimigo é muito forte e aí você se junta a ele, ou você consegue essa maioria no Senado e o derruba. Os dois caminhos que eu vejo em relação a Alexandre são esses. Eu acho que não há caminho mais de pacificação. Porque eu acho que realmente o Alexandre de Moraes ele cometeu ilegalidades assim e cometeu certas posturas, em certo sentido, autoritárias, né? Então eu acho que esse é talvez um caminho sem volta, né? É claro que o Alexandre, eu imagino que ele não veja a figura do Tarcísio como um adversário. A gente tem que entender que o Alexandre de Moraes é uma figura que vem da política. Ele vem da política, ele foi secretário de segurança do governo Alckmin. Sim? Inclusive uma figura, assim, com um discurso muito longe de ser de esquerda, né? Tipo quais? Que o Bux está falando aqui nos comentários, tipo quais? Ora, nesse inquérito maluco, o Alexandre de Moraes, ele é inquisidor, ele é a vítima, sim? E isso não pode. Ele toma suas decisões em ofício, sem manifestação do Ministério Público, sim? Teve um cidadão que ele morreu há pouco tempo na prisão, estava com problema de saúde, a defesa fez um pedido para que ele conseguisse sair ali da prisão para conseguir resolver essa questão médica. O Alexandre de Moraes recusou, o cara morreu na prisão. Entendeu? Ele é julgador, ele é vítima ao mesmo tempo. Isso é uma anomalia jurídica. Sim? Ele não pode fazer isso. Ele toma decisões ao ofício, sem passar pelo Ministério Público. Então, assim, as medidas autoritárias do Alexandre de Moraes, elas são evidentes. Só se você for um jurista assim, com vínculos muito fortes com a esquerda, o PT, para você negar. E você vai ter que ser bastante desonesto para isso. Vai ter que ser bastante desonesto. Sim? Tanto que existe muito pessoal de esquerda, muito pessoal da mídia, que diz o seguinte: Alexandre de Moraes faz a democracia defensiva. Ou seja, que para proteger a democracia, que é um argumento bem desculpa usar o termo, bem vagabundo, né? Para você defender a democracia, não basta a democracia, precisa de passar um pouco dos limites para fazer a defesa da própria democracia. Então, que é um argumento assim, que pode legitimar qualquer regime autoritário. Você pode legitimar qualquer regime autoritário baseado nisso. Então é óbvio que o Alexandre de Moraes comete ilegalidades. Entendeu? Isso é óbvio. Sim. A própria questão do X, até o momento, quando ele aplica multa a Starlink, é outra empresa, inclusive com a questão societária. O Musk, se eu não me engano, ele não é nem o acionista majoritário, o Rodrigo me confirma isso aí, da Starlink. Sim. E aí ele bloqueia as contas da Starlink para punir o X, para punir o Elon Musk. Assim, isso é uma ilegalidade, isso é um absurdo. Entendeu? Tipo quais, assim. E a gente tem que lembrar, né? Do lado advogado, pode até me corrigir se eu estiver errado. Tem a questão de separação de personalidade jurídica. Pode ter o mesmo dono, mas é uma empresa diferente.
diferente. Ou seja, para a gente não pesar muito no adjetivo, é uma decisão heterodoxa, extremamente heterodoxa, que não tem lógica. Porém, aconteceu e não houve grande rejeição do meio político. Ou seja, ou todos têm medo de Alexandre, ou concordam com Alexandre, ou percebem que não tem como fazer nada agora. Não dá para a gente saber. Nesse caso aqui, nós que somos analistas, nós temos uma certa assimetria de informações aqui. A gente consegue analisar o que a gente sabe que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu em portas fechadas, quais foram as negociações entre os agentes políticos, entre o judiciário, esse tipo de coisa. Mas, assim, você pegar as contas de uma empresa, bloqueá-las para punir outra empresa porque tem o mesmo dono, mas tem o mesmo dono, mas não tem o mesmo grupo social. Então, assim, é uma decisão totalmente heterodoxa, fora de qualquer tipo de lógica. Né? Mas eu tenho a sensação que Alexandre está muito confortável com o poder que tem, e eu acho que, assim, talvez não haja pacificação, talvez eu esteja equivocado, mas eu acho que pode acontecer essa pacificação porque o Alexandre está muito tranquilo de que nada pode tocá-lo. E aí a direita vai ter que ou entender que o inimigo é muito forte para derrubar e se juntar a ele, tentar usar o poder que o Alexandre acumulou a seu favor ao invés de contra, ou vai ter que partir para a guerra aberta mesmo com o impeachment. Mas aqui eu estou falando do ponto de vista político. Eu não estou defendendo as medidas do Alexandre do ponto de vista jurídico, porque, como eu falei antes, como o Eduardo também falou, são medidas totalmente fora da casinha, ilegais, autoritários, por aí vai. Talvez a vantagem do Alexandre de Moraes... Mas como eu acredito que a política, nesse sentido, a política está acima do jurídico, vamos colocar, eu acho que politicamente podem se chegar a algum tipo de acordo ainda. Mas a gente vai ter que acompanhar para saber. Uma vantagem, talvez, de um acordo com o Alexandre de Moraes é que ele não é o Flávio Dino. O Alexandre de Moraes, vamos recapitular aqui. Tem um vídeo muito famoso dele, ele, não sei se no Paraguai, na Colômbia, ele está numa plantação de maconha, ele sai cortando a plantação de maconha. Sim. O Alexandre de Moraes ele foi secretário de segurança do governo Alckmin, ele foi do PSDB, ele tinha um discurso firme e duro com questão de segurança pública, ele nunca teve vínculos com o PT. Então, assim, o Alexandre de Moraes ele não é uma figura puramente de esquerda. Ele não é o Flávio Dino. O Flávio Dino tem uma história no Partido Comunista do Brasil. Né? Eu sempre faço essa distinção aqui, porque talvez sejam as duas figuras mais poderosas. São três, eu diria que são as três figuras assim, inteligentes e poderosas do STF. São assim, as grandes cabeças ali. Gilmar Mendes, Flávio Dino e o próprio Alexandre de Moraes. Né? Mas o Alexandre de Moraes ele não é um cara de esquerda, coisíssima nenhuma. O Alexandre de Moraes ele é um representante do establishment político brasileiro. Ele é um representante de uma elite brasileira, sim, que foi ameaçado pelo processo de 2013, das jornadas de junho de 2013. E o objetivo do Alexandre de Moraes é proteger essa institucionalidade ameaçada em 2013. Sim? Então é isso que o Alexandre de Moraes. Ele não é comunista, ele não é um cara que defende uma URSAL, né, uma União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Ele não é nada disso. Sim? E por isso que o governo Lula, talvez esse terceiro governo Lula, seja o governo menos à esquerda do governo Lula. Porque o Lula foi solto e ele foi colocado onde ele está por causa desse establishment. Esse establishment é a causa da eleição do Lula e o Lula foi eleito por causa deles. Se não fosse esse establishment, o Lula estaria trancafiado na cadeia até hoje. Sim? O Alckmin não foi uma escolha do Lula. O pessoal acredita que o Alckmin foi escolha do Lula. O Alckmin foi uma imposição do Lula por esse sistema que o soltou. Podia ser o Alckmin, podia ser outra figura representante desse establishment, teria a simpatia desse establishment. O Lula foi obrigado a isso. Sim? Isso que esse é o governo menos à esquerda do governo do PT.
O Lula não foi colocado por esse establishment porque o establishment tinha simpatia por ele. Não, é porque o Lula talvez seja a única força política que derrotaria o Bolsonaro em 22. Nenhuma outra derrotaria o Bolsonaro em 22. Somente o Lula, que é, desde 2002, um dos políticos, é o político mais popular do país. É o único político nos últimos 20 anos que chegou a 80% de popularidade. Então, o sistema usou o Lula. Usou o Lula. Entendeu? Então, E agora, como o Alexandre... Sim. E agora no Sexta V, se o PL vai conseguir se colocar dentro do sistema para usar o Alexandre a seu favor. Do mesmo jeito que o sistema usou o Lula. Exatamente. Por isso que é muito mais fácil você dialogar com Alexandre de Moraes do que dialogar com Flávio Dino, que é alguém com convicções ideológicas firmes. Sim. Essa que é a questão. Nós já devemos estar chegando aí quase umas 3 horas de live. Acho que agora é o momento de dar algumas considerações finais sobre essa eleição. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, aí depois eu dou as considerações finais e nós terminamos a live. Beleza, pessoal, queria agradecer aqui quem assistiu. Depois a gente vai subir o vídeo para o YouTube, vai fazer uma edição para cortar aí os problemas técnicos que a gente teve com a internet. Vamos colocar no YouTube, vamos republicar, né, o vídeo. Queria agradecer a todos que assistiram, pedir desculpa pelos problemas técnicos. E eu acho que o principal que a gente tira dessas eleições são 3 pontos. Primeiro, ficou comprovado que a força do PT não é força do PT, é força do Lula. O Lula é uma figura maior que o PT. O carisma do Lula, a popularidade do Lula leva o PT a vitórias, mas o Lula não consegue transferir de volta para o PT isso. E isso ficou provado nessas eleições. Segundo ponto, eu acho que a gente está passando por um processo de institucionalização do bolsonarismo, da direita, vamos colocar assim. As jornadas de 2013 que levaram Lava Jato, impeachment da Dilma, eleição do Bolsonaro, perdeu em 2022? Perdeu. Mas eu acho que a gente está passando por um processo de institucionalização disso. O PL cresceu muito, o PL mostrou força profissional. O PL não é um partido amador, o PL é um partido profissional. A direita conseguiu resultados muito expressivos. E eu acho que essa institucionalização do PL, por um lado, do ponto de vista da máquina pública mesmo, associado do ponto de vista ideológico, a pressão que Pablo Marçal exerceu, quase que empurrando o Bolsonaro como parte do sistema, como parte do centro, da centro-direita, acho que isso vai beneficiar muito o bolsonarismo. Muitos moderados que sentiam aquele medo de rejeição social de falar que apoiava o Bolsonaro, agora não falam mais. Pessoas de esquerda me procuraram falar, olha, se o Marçal ganhar essa guerra civil pela alma da direita, nós de esquerda vamos sentir saudade do Bolsonaro. Bolsonaro sai fortalecido, extremamente fortalecido. Acho muito difícil, depois dos resultados de ontem, que Bolsonaro seja preso, por exemplo. Acho muito difícil que Bolsonaro seja excluído do debate público. Acho muito difícil. Ele está inelegível, mas ficou provado que ele é o maior cabo eleitoral do país. Então, esse é outro ponto. Acho que o bolsonarismo se institucionaliza, se consolida e que a liderança de Bolsonaro se consolida na direita. E o terceiro ponto, virtualmente Tarcísio Gomes de Freitas é o presidente eleito em 2026. O que Tarcísio fez na eleição de São Paulo, comprando briga com tudo e todos, colocando o dele na reta, sua carreira na reta, atacando frontalmente, diretamente Pablo Marçal. Quando o próprio Bolsonaro, como o Eduardo disse mais cedo, teve uma certa neutralidade ali, eu quero derrotar o Boulos, mas não me importa quem vai ser o candidato. Ou estou com o Nunes, mas não queria estar com o Nunes. Tarcísio não. Tarcísio comprou a briga. Tarcísio colocou o candidato dele no primeiro turno na frente, no segundo turno, na frente numericamente, virtualmente elegeu o prefeito de São Paulo, e com os resultados dos seus aliados,
dos seus partidos aliados, PP, PSD, o próprio PL, Tarcísio larga virtualmente como presidente eleito em 2026. Tem 2 anos até lá? Tem muita coisa que pode acontecer? Sim. Mas o que se desenha é que Tarcísio Gomes de Freitas terá uma aliança ampla para o colocar no Palácio do Planalto a partir de 2027. Sim. O que eu gostaria de destacar nessa eleição, obviamente, é vencedores e perdedores. O Rodrigo já deu uma explicação interessante, eu vou dar o meu ponto aqui também. Perdedores. O que eu digo que perdeu essa eleição? Primeiro, o PT. O PT, com a máquina na mão, não conseguiu aumentar em 70 prefeituras. O PT não ganhou nenhuma capital. E o PT corre risco de perder uma capital com Fortaleza para um candidato bolsonarista puro sangue, que é o André Fernandes. Que não é um candidato do PL com vínculos com o Centrão. Não, ele é um candidato do PL que defende toda a agenda programática do bolsonarismo no seu cerne mais radical. E ele pode ganhar essa eleição porque a soma de votos da direita, né, com o Capitão Wagner e com o Eduardo Girão, soma-se aí 52% dos votos. Ou seja, a maioria dos votos no primeiro turno foi a direita em Fortaleza. Né? Então aí o candidato do PT teria que tirar votos do Capitão Wagner e do Girão, que eu acho que é algo praticamente impossível acontecer. Sim. O PT perdeu uma eleição em primeiro turno para o candidato PL e JHC em Maceió, em Alagoas. O candidato do centro, ligado a Semineto, ganhou de lavada em Salvador. O PT perdeu, e perdeu feio, no seu, vamos dizer assim, no seu curral eleitoral, que é o Nordeste. Ou seja, você tem um movimento das capitais nordestinas em direção à direita, o que é uma grande novidade, assim, uma coisa espetacular. Né? PSDB foi o partido que acabou, não existe mais o PSDB. E outro partido que a gente destacou anteriormente, o PDT, outro partido que perdeu, porque são 3 partidos que têm sua similaridade, que são o quê? 3 figuras antigas que tiveram uma importância gigantesca política no país. Uma delas ainda tem, outra já, e essas outras 2 já teve. Né? Uma, inclusive, está viva ainda, o outro já faleceu. PT, PSDB, PDT. PT, Lula. PSDB, Fernando Henrique. E PDT, Leonel Brizola. Que sem essas 3 lideranças, esses partidos não conseguem sustentar. O PDT não consegue mais, o PSDB se sustentou por um tempo ainda levando o nome do Fernando Henrique, mas hoje o nome de Fernando Henrique já não tem mais nenhuma grande relevância no país. E o nome de Leonel Brizola da mesma forma. O Lula ainda se mantém, mas no momento que o Lula falecer, o PT já não tem mais essa voz. Então o PT perde, esse PSDB perde, PDT perde. O PSOL ascende como o futuro da esquerda brasileira. Sim. Porque o PSOL é um partido que dialoga com uma juventude urbana, feminina, sim, de classe média, que absorve muito dessas agendas progressistas que estão nos meios de cultura, né, nos meios mais influentes de cultura, está na televisão, está nas redes sociais, está no cinema. Então, essa juventude que absorve esses meios de cultura eles tendem a ter uma questão progressista, e aí é outro tema para uma live futura, quem sabe. Essa juventude ela absorve o que é o PSOL. O PSOL é o partido do movimento identitário, é o partido woke do Brasil, propriamente dito. Então o PSOL ele sai como o futuro da esquerda. Sim. Eu só tenho uma divergência com o Rodrigo de que o Bolsonaro sai forte dessa eleição. Eu digo que o Bolsonaro sai com ufa. O Bolsonaro, eu não digo que ele sai vitorioso, eu acho que ele sai aliviado dessa eleição. Sim. Eu acho que o Bolsonaro sairia vencedor se ele tivesse a postura do Tarcísio. No que tange a Nunes. Eu acho que o Bolsonaro ele não sai vencedor, ele sai com ufa. Ele sai aliviado dessa eleição. Né? Porque ele não foi trocado como liderança da direita pelo Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal vai para o segundo turno ou ganha essa eleição, o Bolsonaro acabou.
o Bolsonaro não influencia mais ninguém. Todo mundo ia para o Marçal seria o candidato a presidente da República, ia perder, mas seria o candidato a presidente da República, e pouco importasse a opinião do Bolsonaro, pouco importasse. A opinião do Bolsonaro seria inútil. Entendeu? Então o Bolsonaro sai aliviado com a derrota do Pablo Marçal, e o grande vencedor é Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas sai como candidato da direita em 2006 e sai como favorito, principalmente porque o PT sai derrotado nessa eleição, o Lula não tem um governo popular, sim. Se pegar a média das pesquisas, a grande maioria delas, a rejeição e a aprovação são quase empate, que era o cenário que o Bolsonaro tinha em 2022. A eleição de 2022, principalmente na reta final, o índice de aprovação do Bolsonaro e o índice de rejeição eram muito semelhantes. O governo Lula, desde o início do seu governo, salvo ali alguns momentos, a aprovação da reforma tributária, um período um pouco mais estável ali, que ele conseguiu uns índices de aprovação, mas na média, índices de rejeição e aprovação semelhantes. Sim? E o Tarcísio, ele chega com essa figura com baixa rejeição, com capacidade de unificação, de um PT que não consegue mais os índices de aprovação da era de ouro, vamos dizer assim, de 2006, 2010, ali da revista, acho que era The Economist, do Cristo Redentor voando, né, da época que o Brasil crescia 7%, com boom de commodities, né, e com muita bolha econômica, mas crescia. O PT não tem mais isso. A economia do Brasil, embora cresça, mas cresça num certo platô, sim, um certo platô. É um país estável, está estabilizado, não tem uma grande crise econômica, mas está estabilizado em um grau muito baixo. Né, em um grau muito baixo. O que não é suficiente para tornar um governo popular num país polarizado como o Brasil. Então, quem sai vitorioso é Tarcísio Gomes de Freitas dessa eleição. Bolsonaro sai aliviado, PT sai derrotado, Sol sai como o futuro da esquerda brasileira. E, além do Tarcísio, outro grande vencedor é o Centrão, principalmente na figura de Gilberto Kassab. Essas são as figuras vitoriosas e essas são as figuras derrotadas nessa eleição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu. Compartilhem essa live aí pra gente. E até o próximo vídeo. A gente retorna com mais análises em breve. Grande abraço.